Bora para política. Tá chegando ele aqui no SBT Meio Dia, Cláudio Prisco Paraíso, e o seu destaque de hoje. Oi, Prisco, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, atualização jurídico-judicial das questões que colocamos ontem aqui. Antes de mais nada, o Tribunal de Justiça acabou negando liminar na iniciativa do advogado Marcos Probst, que tentava impedir que Ivan Nats viesse a votar no primeiro pedido de impeachment, que já está em fase mais acelerada, por ser idêntico a um outro pedido proposto por ele próprio, Nats, e que está na Procuradoria da Assembleia. Portanto, liberado para votar Ivan Nats. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, relatora, que ontem, inclusive, foi empossada vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que agora será comandado, já é comandado desde ontem por Luiz Fux, ela despachou aquela questão que foi arguída pela Procuradoria-Geral do Estado no que diz respeito ao rito e, enfim, a todo o encaminhamento dessa questão do pedido de impeachment, não apenas aqui em Santa Catarina, mas nos demais estados. Ela baixou diligência solicitando informações dos presidentes da Câmara, do Senado, presidente da República. Então, o próprio Jair Bolsonaro terá que se posicionar acerca dessa questão do impeachment. Agora vamos para o assunto político nesse contexto de impeachment, que hoje é a palavra mais pronunciada nos últimos meses em Santa Catarina. Pois muito bem, estamos observando nos bastidores uma queda de braço entre o atual presidente da Assembleia, Júlio Garcia, e um ex-presidente da Assembleia, Gelson Merizio, que foi candidato ao governo pelo PSD, partido de Júlio Garcia, mas não pertence mais a essa sigla. Merizio buscou abrigo no ninho dos tucanos, no PSDB. Ele, Gelson Merizio, está trabalhando nos bastidores, ele que foi derrotado na disputa pelo governo, no segundo turno, contra Carlos Moisés, fez apenas 29% dos votos válidos, Moisés, os outros 71%, embalado pela onda Bolsonaro e 17%. Pois muito bem, ele, por 5 anos como presidente da Assembleia, criou laços em parlamentares que continuam na casa. E ele trabalha firmemente no sentido de tentar salvar Daniela Rainer, apenas ela, ou ela e Moisés. Mas o trabalho é para impedir que os dois venham a ser afastados, mais lá na frente, na comissão mista, porque isso implicaria na ascensão interina de Júlio Garcia. E, quem sabe, até, num segundo momento, a sua efetivação. Júlio Garcia e Gelson Merizio não falam a mesma língua já de longa data. Vale lembrar que na campanha de 18, Júlio Garcia foi o terceiro mais votado à Assembleia, no seu retorno, e, como disse, Merizio perdeu a eleição. E com detalhe, Júlio Garcia não colocou Merizio na campanha, não foi à televisão e à rádio pedir por Merizio ou vincular a sua candidatura a ele. Foi uma candidatura pelo PSD, mas isolada e totalmente desvinculada de Gelson Merizio. Pois muito bem, isso ocorreu por quê? Porque lá atrás, quando aqui chegou como suplente e depois se reelegeu e se efetivou como deputado, Gelson Merizio logo buscou uma aproximação com Júlio Garcia. Exímio articulador, né? Já havia sido presidente, inclusive, estava na presidência naquele período. E depois de 4 anos como presidente, Júlio Garcia fez uma costura dividindo o mandato entre Jorginho Melo, hoje senador, e Gelson Merizio, que depois conseguiu alguns mandatos como presidente da Assembleia. Foi Júlio Garcia também que trouxe de Chapecó Antônio Gavazzoni, que havia sido procurador do município, da cidade, e ele indicou a Luiz Henrique Gavazzoni para a Secretaria da Administração. E depois, inclusive, chegou à Secretaria da Fazenda também sob a batuta e a indicação e a liderança de Júlio Garcia. Só que, com o passar do tempo,
as coisas foram ganhando outros contornos e os movimentos de Júlio Garcia não passaram a ser muito bem recebidos por Merizio. Ou seja, a receptividade foi pequena. E aí houve um distanciamento entre eles. E hoje, novamente, se reencontram numa situação em que Merizio ainda alimenta perspectivas eleitorais para frente, afinal, foi protagonista do segundo turno, quem sabe deseja uma inserção majoritária em 22. Já, por outro lado, nós temos Júlio Garcia trabalhando em favor do desembarque, da defenestração de governador e vice, porque ele vai assumir interinamente. Mas ele também enfrenta adversidades. Ele foi indiciado pela Polícia Federal em outubro do ano passado, em meio à Operação Alcatraz, e tem tudo para ser denunciado pelo Ministério Público Federal ainda esse ano. Então, o time do Ministério Público Federal poderá também exercer influência nesse momento de transição, onde não se sabe se vai haver número suficiente de votos, 27, lá pelo dia 22 desse mês, para empurrar o governador e a vice, ou só ele. Se isso ocorrer, daí Daniela fica na linha sucessória, não teríamos já uma interinidade do presidente da Assembleia, mas, independentemente disso, o Ministério Público Federal, no contexto do Alcatraz, poderá se manifestar a qualquer momento, ou agora, ou mais à frente. Então, estamos aí acompanhando toda essa situação com uma série de variáveis, onde é absolutamente imprevisível se teremos impeachment, afastamento, primeiro dos dois ou só de um, se já há número suficiente de votos para o afastamento ou não, isso é imprevisível. Isso é jogo de bastidor. Ninguém sabe quem realmente, quantos votos que pode contar, porque muitos parlamentares jogam nas duas extremidades, acenam para o governador e acenam também para aqueles que querem afastar o governador e a vice. Então, o jogo não está batido, longe de estar, e as coisas vão afunilar lá na reta final. Até porque outros protagonistas externos vão entrar no jogo. Essa que é a grande verdade. Como os senadores Esperidião Amin, Jorginho Melo, o MDB, que longe de estar unido, está rachado ao meio, e com a bancada está rachada também entre apoiar o afastamento ou não. As lideranças estaduais têm posições federais, diferentemente de alguns estaduais. Então, o jogo, meu caro Fernando, está totalmente aberto, essa que é a grande realidade. E nós temos, para fechar, uma informação que causou uma certa espécie. Vazou agora que lá no final do mês de agosto, temos aí algo em torno de 2 semanas e meia, Gelson Merizio passou a integrar o Conselho de Administração da JBS, aquela mesma cujo presidente, o açougueiro, fez aquela gravação do presidente Michel Temer, depois entregou para o Ministério Público, tentaram derrubar Michel Temer, ele derrotou 2 denúncias na Câmara dos Deputados, conseguiu completar o mandato. Aliás, JBS, que, com base na delação de um dos seus diretores, teria transferido 10 milhões de reais para a campanha de reeleição de Raimundo Colombo. Esse assunto, inclusive, já foi arquivado, já foi derrubado, mas lá atrás se levantou essa questão. E a acusação era contra Raimundo Colombo e Antônio Gavazzoni, cunhado de Gelson Merizio, que à época era secretário da Fazenda. Pois muito bem, agora Merizio chega para ser conselheiro da JBS, uma empresa cuja imagem está na lona, é algo que também causa uma certa espécie que acaba enfraquecendo também a força de Merizio nesse momento, no contexto do impeachment, e também pode enfraquecê-lo de uma eventual tentativa de reinserção majoritária estadual em 2022. É com você, meu caro Fernando. Legal, Prisco. Muito obrigado. Cláudio Prisco e a política aqui no SBT Meio Dia.